Fala pessoal, Theo Hayashi aqui com mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Seja bem-vindo, você que está colando aqui pela primeira vez. Toda segunda-feira eu tô pondo aqui esses episódios fresquinho para você, falando sobre liderança, falando sobre espiritualidade, falando sobre como você pode realmente cumprir aquilo que Deus tem já desenhado para você cumprir enquanto você está aqui na Terra. E eu quero já começar já dizendo sobre um conceito que a gente tem conversado bastante ultimamente aqui no Dunamis. O Dunamis, que é a organização que eu lidero junto com minha esposa Júnia, juntamente com a igreja que a gente pastoreia, que é a Zion Church. São duas entidades separadas, mas a gente anda lado a lado. E o Dunamis tem um foco para alcançar universitários e jovens profissionais. E a gente tem visto Deus fazer coisas incríveis nas universidades e no mercado de trabalho e na juventude de uma maneira geral. E uma das coisas que a gente tem visto é um pensamento de muitos jovens evangélicos simplesmente esperando o fim do mundo. Tipo, cara, daqui a pouco o fim do mundo vai acontecer e tudo vai explodir, a gente vai pro espaço. Eu sei que um dia o mundo vai terminar da maneira como a gente diz, né? O final do mundo, o final dessa era. A gente sabe disso. A gente sabe que Jesus vai voltar e eu não vejo a hora de Jesus voltar. Mas ao mesmo tempo que eu também sei que ou eu vou morrer ou Jesus vai voltar, eu tenho um tempo aqui nessa terra juntamente com você. E a pergunta que eu faço é: você sabe que nós somos salvos pela graça mediante a fé? Você, pelo menos eu espero, você que se diz cristão, entende que o que te faz ser um discípulo de Cristo e ter comunhão com o Pai é só a graça de Cristo. E a graça de Cristo, ela então vem e nos traz uma vida nova. Nós nascemos de novo. Agora, isso como que é alcançado? Bom, como já diz a própria palavra graça, ela não é salário, ela é graça. Ela é um dom de Deus. E como que você se apropria desse dom? Através da fé. Não por obras, como já dizia Paulo lá em Efésios, para que nenhum homem venha se gloriar. Então não quero saber o quão bom você é, o quão santo você se sente, nem Madre Teresa consegue entrar no céu mediante obras. Todos nós carecemos da graça de Deus. Bom, se você tem a graça de Deus salvadora, você é salvo, você sabe que você vai para o céu. Então, o teu destino é o céu. E muitas vezes o nosso problema é que nós confundimos o nosso destino com a nossa missão. A tua missão não é chegar ao céu. Esse já é o teu destino. Você não precisa fazer nada para chegar ao céu, como já disse, é de graça. A tua missão não é chegar ao céu. A tua missão é trazer o céu na terra. E é por isso que você ainda está aqui nessa terra e não foi para o céu. Porque você tem uma missão a fazer e essa missão é trazer o céu aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha, nas tuas amizades, nos teus relacionamentos. A tua missão é você trazer o céu para essa realidade terrena e para a tua dinâmica do teu dia a dia. É por isso que você é um discípulo de Cristo que ainda não foi tirado desse mundo. Então não sei por que tanta pressa para tudo terminar. Eu não sei por que tanta pressa para você sair daqui. Eu sei que dentro de nós temos que ter o clamor de Maranata, mas o dia que você estiver diante de Deus, Ele vai pedir para você prestar contas daquilo que você fez enquanto você está aqui na terra. Em outras palavras, quanto do céu você trouxe aqui na terra e quantos discípulos você formou e quantas nações você discipulou e quantos ambientes você transformou. E por isso que eu acredito que quando Jesus estava para ascender aos céus, Ele falou para os seus discípulos lá em Atos: vocês não estão prontos ainda. Para aí, cara. Se tinha um grupo que estava pronto para fazer o ministério, seriam os discípulos, você não concorda comigo? 12 discípulos andando com ele por 3 anos, incessantemente. Esses 12 homens, eu imagino que seriam os caras mais aptos ao ministério. E Jesus chega e fala assim: vocês ainda não estão prontos. Vocês precisam esperar pela promessa. Atos 1:4. E lá em Atos 1, versículo 8, ele diz assim: olha, vocês serão empoderados pelo Espírito Santo. Quando você receber o batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo, aí então vocês serão aptos a serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E uma das coisas que seria como um sinal disso é que o miraculoso ia acompanhar os discípulos. Eles não estariam se movendo debaixo de uma palavra qualquer. É que nem Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, ele diz: eu não vim a vocês com palavras persuasivas, eu vim a vocês
com a demonstração do poder do Espírito Santo. Porque se eu vou a vocês com palavras persuasivas, aí vocês vão ficar impressionados com o meu conhecimento, com a minha teologia, com a minha filosofia. Paulo, que seria o equivalente a 4 PhDs se fosse feito a conversão à educação dos dias de hoje. Paulo diz, não, eu escolho vir a vocês com a demonstração do poder de Deus para você olhar e falar assim, isso aqui não é de homem, isso aí é de Deus e só Deus pode receber a glória. Homem nenhum recebe essa glória. Então, da mesma maneira, eu quero aqui te encorajar, você que está me escutando, que Deus quer te usar para ser uma testemunha dele e por isso que ele disponibilizou para você o poder do Espírito Santo para você operar o sobrenatural. E enquanto você opera o sobrenatural, você traz o céu para a terra. Então esse fluir sobrenatural, quando a gente fala sobre viver o sobrenatural de maneira natural, o que significa isso de fato? Eu estou querendo me referir aqui a uma interferência da realidade celestial sobre o teu mundo físico. Deixa eu repetir. Eu estou falando aqui sobre uma interferência da realidade celestial sobre o teu mundo físico. E isso só pode ocorrer através do poder explosivo do Espírito Santo. Em grego é dunamis que se chama isso. Isso é manifesto através de você, que é filho de Deus, que é filha de Deus. E através então dessa interferência sobrenatural, essa interferência celestial nesse mundo físico, o que acontece? Pessoas que são enfermas, elas são curadas. Pessoas que são doentes são saradas. Pessoas que são opressas, elas são libertas. Pessoas que são tomadas por opressão e possessão demoníaca, ela tem essa cadeia quebrada. Aquilo que seria um cenário impossível se torna solucionável. Aquilo que talvez eles diriam impossível reconciliação, o Espírito Santo traz reconciliação. Aonde existe conflito, o Espírito Santo traz paz. Aonde reina o ódio, o Espírito Santo vem com amor. Os mortos são ressuscitados, os leprosos são limpos. Isso é viver o sobrenatural na terra. Isso é trazer o céu para a tua realidade terrena. Agora você pode perguntar, Theo, eu posso viver um cristianismo sem o sobrenatural? Pode. Eu diria a você que os teus frutos, teus resultados serão extremamente reduzidos, mas você pode. Mas eu hoje quero falar por que você não deve viver teu cristianismo aqui nessa terra sem o sobrenatural. E uma das coisas que eu temo é que por conta da internet, por conta do acesso à informação, eu vejo uma nova geração evangélica muito envolvida em angariar informação e não tanto quanto antigamente indo atrás de encontros e revelação. E quando eu falo revelação, não estou falando aqui, o Espírito Santo me revelou que está acontecendo isso aqui lá do mover profético. Não estou falando sobre isso. Pode até envolver isso. Mas o que eu estou falando de revelação é quando você tem uma revelação do mundo espiritual. Você tem uma revelação que se torna a tua verdade, uma apropriação da verdade de quem Cristo é, do que o reino é, daquilo que o Espírito Santo quer fazer através de você. Então, eu creio hoje que o que vai realmente te transformar, muitas vezes, não é só você ficar angariando informações teológicas, é você pegar fogo por Jesus, cara. É você ter encontros no altar, cara, e ficar estirado lá no chão e deixar o Espírito Santo fazer uma cirurgia espiritual em você. E você se levanta de maneira diferente. É que nem acontece lá em Atos 2, que o Espírito Santo cai sobre aquele cenáculo, mas no capítulo 3, Pedro se levanta. O cara estava transformado, cara. Aquele cara que era o covarde, que tinha negado Jesus, de repente se levanta com uma ousadia no capítulo 3 de Atos. Por quê? Um encontro transformou ele. E sim, eu acredito em processo. E sim, eu até acredito em terapia, porque eu sou psicólogo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode fazer em um encontro o que décadas de terapia não consegue fazer em você. Deus pode fazer num toque miraculoso o que inúmeras sessões de fisioterapia não faria no teu corpo. Eu acredito nisso. Então, por isso que eu acredito que a gente tem que falar mais sobre o sobrenatural. E a nossa geração tem que parar, evangélicos da nossa geração, de ficar argumentando pessoas para dentro do reino. Não é momento de ficar argumentando pessoas para dentro do reino. Eu não sou contra a apologética, eu estudo apologética. Acho interessante você também estudar, ter cosmovisão bíblica, ter argumentos. Sim, você vai ver que a ciência vai respaldar a Bíblia, mas deixa eu dizer uma coisa. Às vezes é mais efetivo, em vez de você ficar argumentando pessoas para dentro do reino, é você levar uma pessoa a ter um encontro com o poder do Espírito Santo. Porque ninguém consegue negar o milagre quando o milagre
traz um benefício àquela pessoa. Não tem como você curar uma pessoa cega, ela não conseguia ver desde nascença, Jesus abre os olhos dela e de repente você fala assim, você quer acreditar em Jesus? É óbvio que ela vai acreditar em Jesus. Então por que nós devemos nos mover no sobrenatural? A primeira coisa que eu falaria, e eu vou te dar aqui 3 razões, é porque o sobrenatural, se você acredita em Jesus e acredita na Bíblia, é só você ler em Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que o sobrenatural era uma das características centrais na vida e no ministério de Jesus. Eu poderia ficar aqui lendo diversos versículos para você, mas era constantemente. Eu vou só ler alguns aqui para você. Em Mateus 8,16, diz que ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os demônios com uma palavra e curou todos os doentes. Lá em Lucas 4,40 fala que ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Você tem Mateus 4,23, Jesus indo pelos vilarejos, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doença e enfermidade. Mateus 9,35, praticamente a mesma coisa. Eu poderia ficar citando aqui diversos versículos, mas a questão é a seguinte: Jesus, no seu ministério público, tinha o sobrenatural como algo central. Ele pregava algo e ele demonstrava esse algo. O que é que ele pregava? Ele pregava o reino e ele demonstrava o poder do reino através de curas, sinais e maravilhas. Era a característica central da vida de Jesus. Agora, por que então eu tenho que me mover no sobrenatural? Se você quer ser que nem Jesus, Jesus se moveu no sobrenatural. Se você é um cristão, eu já subentendo que você é um seguidor de Cristo. Portanto, você vai fazer aquilo que Cristo fez. Portanto, você vai operar no sobrenatural. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual eu creio que você tem que viver o sobrenatural, o mover sobrenatural, ele não é opcional, ele é um comando de Cristo aos seus discípulos. É o que ele fez lá em Mateus 10, quando ele chama os seus discípulos e dá o comando para eles, um comissionamento. Ele fala que por onde vocês forem, preguem esta mensagem. O reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem que eles tinham que pregar. Mas não era só pregar. Daí ele dá um outro comando para os discípulos. Não é só palavras, é a demonstração. Ele diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. De graça vocês receberam, de graça dai. Então quer dizer, não é só você falar. Eu te garanto, cara, que você que está liderando alguma coisa, seja uma célula, seja um estudo bíblico na tua faculdade, seja, sei lá, um intervalo de oração no teu colégio, seja um ministério na tua igreja, seja um tempo até de, sei lá, de culto na tua própria casa. Faz o seguinte, cara, fala aquilo que a palavra diz e depois demonstra. Pergunta, será que tem alguém que está doente aqui? Posso orar por você? Theo, e se Deus não curar? Você deixa isso na mão de Deus. Você fez aquilo que Ele te pediu a fazer. E se Deus curar? Deixa eu dizer uma coisa. Se Deus curar, Ele ganha, porque Ele é glorificado. E se Deus não curar, Ele também ganha, porque você sai mais humilde. Então não tem por que você não dar um passo de fé. Lá na grande comissão mesmo, na versão de Marcos 16, ele fala, você tem que ir por todo mundo. Prega o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele diz: vocês imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Ele está dando um comando aqui. Vocês vão expulsar demônios, ele diz. Por que eu devo me mover no sobrenatural? Bom, porque o mover sobrenatural não é opcional. É um comando que Jesus nos dá. E finalmente, eu gosto dessa razão. É a minha preferida. Nós devemos nos mover no sobrenatural porque o sobrenatural revela a realidade e a superioridade do reino de Deus de uma forma mensurável. Quando você está falando para alguém, existe um reino que não é deste mundo, é o reino de Deus, eu pertenço a esse reino. A pessoa talvez que não conheça Jesus possa pensar, cara, que maluquice que você está falando. Mas quando você demonstra aquilo através de uma cura, através de um mover profético, através de uma palavra de conhecimento, através de uma palavra profética que se cumpre, através de uma libertação que ocorre, através de um milagre, seja qualquer que for a manifestação sobrenatural, você está dizendo e demonstrando de maneira palpável e mensurável. O mundo espiritual, o reino de Deus é real e superior a tudo isso que a gente está vivendo aqui na Terra. Por isso, seja você esse canal do céu invadindo a Terra.
Deixa eu dizer uma última coisa antes de eu terminar. Eu e você, que carregamos Deus dentro de nós, o Espírito Santo que faz morada dentro de nós, eu e você, que temos o Espírito Santo que vivificou Jesus Cristo dos mortos, devemos ao mundo um encontro. Amanhã, dê um encontro para alguém. Ofereça essa oportunidade para alguém ter um encontro com o poder sobrenatural de Deus. Ore por um enfermo. Profetize sobre alguém. Ore por alguém que está opresso. Traga uma palavra de conhecimento que vai trazer, então, na sequência, uma palavra de esperança. Seja canal de Deus na terra. Seja a boca de Jesus, seja as mãos e os pés de Jesus. Traga o céu na terra. E se você realmente abraçar esse desafio de ser as mãos e os pés de Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, você vai estar cheio de testemunhos daquilo que Cristo está fazendo em você e através de você. Não tem nada mais prazeroso do que você perceber que você está sendo usado por Deus para abençoar vidas ao teu redor. Deus te abençoe, até o próximo episódio.